Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, a um culto de evangelização para o louvor e para a glória do nosso santo e eterno Deus. Que toda glória, que toda honra, que todo louvor seja tributada tão somente a Ele. Nesse momento, irmãos, nós fazemos parte do Ministério Vida Nova, sempre iniciamos os cultos ao nosso Deus com a oração. E nesse momento você vai ficar em silêncio, essa oração em silêncio, é individual. Sabemos que falhamos, pecamos por omissão. Muitas vezes falhamos no nosso dia a dia, cada um conhece a sua vida. E eu quero orar juntamente com os irmãos e após um instante o nosso amado irmão vai estar, Sérgio, agradecendo a Deus em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Oremos todos no nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, saúde a amada igreja, para o Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Pai eterno e querido, nós te louvamos e te rendemos graças a Deus por mais oportunidade, ó Deus, de estarmos te glorificando, te exaltando, ó Deus, te agradecendo e exaltando ao teu santo nome, ó Deus. Te bendizemos, ó Deus, por tudo que tu és, ó Deus. Te agradecemos pelas chuvas que caem, Pai, nesta tarde em nossa cidade, ó Deus, nessa noite, ó Deus. Tu possas, ó Deus, com essa chuva nos lavar, ó Deus, nos purificar nesse momento, ó Deus, tirando de nós tudo aquilo que não vem de ti, ó Deus, para que possamos, ó Deus, estar aqui verdadeiramente como obreiros aprovados diante de ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Deus. Que nossos corações e nossas mentes estejam voltadas a Ti, ó Deus. Que possamos nessa noite simplesmente Te adorar na beleza da Tua santidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, que nós Te oramos e Te agradecemos por tudo. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, nesse momento nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Eu gostaria que você que está me ouvindo, você que está com a Bíblia na mão, abra a palavra do Senhor nos Salmos 148. Salmos 148 da palavra do nosso Deus. Bendito, exaltado para sempre seja o nome do Senhor. Um coro de aleluias. Glorificado para sempre seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai nas alturas. Louvai todos os seus anjos. Louvai todas as suas legiões celestes. Louvai sol e lua. Louvai todas as estrelas luzentes. Louvai céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados, e o estabeleceu para todos sempre, fixando-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo, saraiva, neve, vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis, volantes, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louve o nome do Senhor. Porque só o seu nome é excelso, a sua majestade acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Bendito, exaltado, glorificado para todo sempre seja o nome do Senhor. Somente dele é o louvor, a glória e a honra. Amém, amados irmãos? Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos estar agradecendo pela leitura da palavra do nosso Deus, né? Linda palavra do nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra,
Senhor da vida, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, nós glorificamos, Senhor, o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai, porque tu és santo, tu és bendito, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o nosso Deus para todo sempre. Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus, pelo dom da vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra ministrada, lida neste momento, palavra viva, Senhor, palavra maravilhosa, Senhor. Palavra, Senhor, que mudou a história da nossa vida, que nos libertou, Senhor, e nos chamou, Senhor, para a tua maravilhosa luz. Ó Deus Santo, Deus bendito, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Também queremos neste momento, Senhor, pedir a tua bênção, a tua direção para a direção deste culto, que tudo, Senhor, que aqui venha a ser realizado, meu Pai, meu Deus, seja tão somente para o louvor e para a glória do teu santo e bendito nome. Assim eu te peço, te oro, no nome que tem acesso à tua presença, Jesus de Nazaré. Amém. Glorificado para sempre seja o teu nome, Senhor. A tua palavra ainda nos diz, Senhor, todo ser que respire, louve ao Senhor. Vamos louvar, vamos exaltar, vamos enaltecer esse nome que está acima de todo nome, esse nome lindo. Convido o nosso amado querido irmão Sérgio, vai dar continuidade ao Amém. louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Estamos alegres, né, irmãos? Mais uma vez estamos aqui com essa oportunidade rica e preciosa de estarmos adorando ao Senhor. Então você aí da sua casa, nós aqui da nossa congregação, iremos adorar ao Senhor com a canção que fala sobre os dias atuais. É tempo de estender as nossas mãos, é tempo de chamar a atenção, é tempo de clamar em oração, é tempo de buscar a salvação. Maremotos, tempestades, terremotos e trovões. A palavra se cumprindo sobre todas as nações. Jesus, meu Jesus está voltando, precisamos acordar. Vem, desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. É tempo de negar-se a si mesmo, de apagar o que passou, de entregar-se a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, e gritar para o mundo inteiro: Jesus Cristo é o meu Senhor. É tempo de negar-se a si mesmo, de apagar o que passou, de entregar-se a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, e gritar para o mundo inteiro: Jesus Cristo é o meu Senhor. Vamos no começo? É tempo de estender as nossas mãos, é tempo de chamar a atenção, é tempo de clamar em oração, é tempo de buscar a salvação.
maremotos, tempestades, terremotos e trovões. A palavra se cumprindo sobre todas as nações. O meu Jesus, o seu Jesus, ele vem. Meu Jesus está voltando, precisamos acordar. Vem, desperta, tu que dormes, Cristo te esclarecerá. É tempo de negar-se a si mesmo, de apagar o que passou, de entregar-se a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, e gritar para o mundo inteiro: Jesus Cristo é o meu Senhor. É tempo de negar-se a si mesmo, de apagar o que passou, de entregar-se a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, e gritar para o mundo inteiro: Jesus Cristo é o meu Senhor. Desperta, tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes, Cristo te esclarecerá. É tempo de negar-se a si mesmo, de apagar o que passou, de entregar-se a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, e gritar para o mundo inteiro: Jesus Cristo é o meu Senhor. É tempo de negar-se a si mesmo, de apagar o que passou, de entregar-se a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, e gritar para o mundo inteiro. Você pode dizer aí da sua casa? Jesus Cristo é o meu Senhor, só Ele é o meu Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, pra morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até
por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz vem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, Jesus, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e te buscar, quero sempre no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Glórias a Jesus, aleluias. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do nosso Deus. A Ele, somente a Ele, nós glorificamos e exaltamos. Queridos e amados irmãos, o Ministério Vida Nova também separa um momento nos cultos para nós orarmos pela nossa família. E nesse momento também vamos ler uma passagem que o apóstolo Paulo aqui escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim a palavra do nosso Deus: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família,
tanto no céu como sobre a terra. Então, nós vamos estar orando nesse momento. Gostaria de pedir ao nosso amado irmão Joséano, diácono de nossa igreja, que esteja também apresentando a família da nossa irmã Nazaré, nossa irmã Bilzinha, sua mãezinha faleceu, e que Deus esteja consolando essa família que perdeu a sua genitora, né? Quero também pedir ao nosso amado irmão que ore também por aqueles que se encontram enfermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Nesse momento vamos orar apresentando nossas famílias e os pedidos de oração que o irmão apresentou, e bem como aqueles que possam estar passando por alguns outros problemas, né? Oremos. Maravilhoso, santo e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos essa noite, te engrandecemos e te exaltamos, porque sabemos que tu és Deus acima de tudo e de todos. Também, ó Deus, nesse momento tão especial, queremos elevar uma palavra, ó Deus, de pedido por nossas famílias, por cada família aqui dessa igreja, por cada familiar aqui representado nessa noite, por aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, através das redes sociais. Usa da tua graça, tua misericórdia sobre a casa de cada um, entrando com a tua providência, com o teu poder, com a tua misericórdia. Também, ó Deus, te apresentamos nesse momento tão difícil, a família da irmã que perdeu a sua mãe. Usa da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida dos familiares, conforta-os, ó Deus, nessa hora tão difícil. Também, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, e em cada lar, entra visitando, restaurando, suprindo, ó Deus, as suas necessidades e restaurando a sua saúde. Também, ó Deus, nesse momento tão difícil que nosso país atravessa, tenha um cuidado, ó Deus, acampa os teus anjos com um carinho especial sobre a família sobre cada família de Vida Nova, bem como também das outras demais. Usa da tua graça, tua misericórdia, Senhor, para termos entendimento, sabedoria, para nos sairmos, ó Deus, nessa situação tão difícil, sabendo que estamos debaixo das tuas asas. Sabemos que temos um Deus, e nunca nos esquecermos disso, que nos dá livramento, nos dá suprimento conforme a tua permissão. Por isso, ó Deus, que confiando, pedimos em nome do Senhor Jesus, a tua graça e a tua misericórdia sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos continuar louvando a Deus com mais um hino com o nosso amado e querido irmão Sérgio. Aleluia, glórias a Deus. Vamos adorar. Bora, Júnior. Aleluia. Tua palavra me diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Sua missão foi morrer naquela cruz, para que eu fosse mais além. E hoje tudo que tenho é teu, meu viver é teu, e teu é todo o meu eu. Deixar o que não agrada a ti em meu existir, exaltar a Deus. Mesmo que me chamem de louco, declaro que sou louco por ti, Jesus. E a alegria que habita em meu ser emana do amor que tu sentes por mim. Vou morrer para o mundo e viver para Deus, vou viver as promessas que Ele me deu. Através de Jesus eu existo, vou morrer para o mundo e viver para Cristo. Vou morrer para o mundo e viver para Deus, vou viver as promessas que Ele me deu. Através de Jesus eu existo, vou morrer para o mundo e viver para Cristo. Yeah. Tua palavra me diz que tudo posso, mas nem tudo me convém.
Sua missão foi morrer naquela cruz, para que eu fosse mais além. E hoje tudo que tenho é teu, meu viver é teu, e teu é todo meu eu. Deixar o que não agrada a ti, em meu existir, exaltar a Deus. Mesmo que me chamem de louco, declaro que sou louco por ti, Jesus. E a alegria que habita em meu ser emana do amor que tu sentes por mim. Vou morrer para o mundo e viver para Deus. Vou viver as promessas que Ele me deu. Através de Jesus eu existo. Vou morrer para o mundo e viver para Cristo. Vou morrer para o mundo e viver para Deus. Vou viver as promessas que Ele me deu. Através de Jesus eu existo. Vou morrer para o mundo e viver para Cristo. Vou morrer para o mundo e viver para Deus. Vou viver as promessas que Ele me deu. Através de Jesus eu existo. Vou morrer para o mundo e viver para Cristo. Aleluia. Nós agradecemos em nome de Jesus a oportunidade. Amém? Louvado, bendito, exaltado para sempre seja o nome do Senhor. A Ele, mais uma vez, seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amados irmãos, aqui na palavra do Senhor, na segundo Pedro, no capítulo 3, no versículo 13 da palavra do nosso Deus, diz assim o Senhor: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Esse é o nosso Deus, um Deus de justiça. O seu reino, é de justiça e de direito. Bendito, exaltado para sempre, seja o nome do Senhor. Sabemos que o nosso Deus é o Deus poderoso, fiel e verdadeiro. Nós, nesse momento, gostaríamos de estar agora convidando o pastor Cláudio. Vamos agora orar e agradecer ao Senhor por tudo que aqui foi realizado, que foi feito, que tributo em glórias e honra ao nosso Deus. Somente a Ele, não há outro que podemos adorar a não ser ao Santo de Israel, ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, engrandecer e bendizer o teu nome, Senhor. Porque tu és grande, Senhor, tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te louvamos, meu Pai, por este dia maravilhoso, te louvamos, Senhor, te glorificamos pela tua salvação, na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Pai querido, Pai amado, queremos agora, Senhor, entregar nas tuas mãos, Pai, esses momentos maravilhosos que aqui o Senhor nos proporcionou, Senhor. Que o Senhor receba como aroma suave as tuas narinas, Senhor. Que é para a tua honra, Senhor. É para a tua glória. É para o teu louvor, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Neste momento, Senhor, eu quero também te apresentar, Pai, teu servo, pastor Cláudio José, Senhor. Ser com ele, Senhor. Agora, na ministração da tua santa palavra, Senhor. Que teu Espírito que habita nele, Senhor, fale conosco, continue falando conosco através da tua palavra, Senhor. E que esta palavra possa alcançar vidas, mudar, transformar vidas para o teu louvor e para a tua glória. Tudo isso, ó Senhor dos Exércitos, eu te peço, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Passo a palavra para o pastor. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, nós tributamos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. Nesse momento, nós vamos dar início à ministração da palavra do Senhor, mas antes, gostaria de mandar um abraço aí para todos os irmãos em Cristo Jesus, que estão sintonizados no YouTube, que estão sintonizados no Instagram. A saudade é grande, a saudade cada dia aumenta mais, mas nós cremos que em breve estaremos reunidos
fisicamente, louvando, bendizendo ao nosso Deus, que é digno de toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração. Nessa noite, nós vamos meditar numa passagem na Sagrada Escritura. Vamos tomar um texto como base para esta mensagem. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 17. Esse capítulo é a oração de Jesus, conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. E no versículo 17, Jesus nos diz alguma coisa bem interessante. Ele faz um pedido a Deus, e ainda hoje esse pedido tem a sua importância. Qual é o pedido que Jesus fez a Deus? Está aqui escrito: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, na sua oração, ele faz esse pedido a Deus, para os discípulos e também para todos nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mais uma vez, de antemão, eu quero tributar ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda exaltação. Quero dizer para você que está me ouvindo que existe a possibilidade da gente crer na mentira. Quando eu digo a gente, eu estou me referindo a todo ser humano. Se a gente não tiver um certo conhecimento das Sagradas Escrituras, a gente pode crer na mentira. E muitas pessoas, religiosamente falando, às vezes estão pensando, estão achando que estão fazendo a vontade de Deus, que estão agradando a Deus. E, na sua maioria, não está. Segundo o Senhor Jesus, nesse texto sagrado, ele nos diz o seguinte, orando a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No mundo existem muitas informações. Nós nascemos e na proporção que vamos crescendo, nós vamos ouvindo informações e vamos aprendendo. Ouvimos verdades, ouvimos mentiras. Sim, no mundo a gente escuta verdades e a gente escuta também mentiras. E para a gente saber o que é verdade e o que é mentira, religiosamente falando, espiritualmente falando, é necessário que a gente tenha um pouco de conhecimento das Sagradas Escrituras. Preste atenção, por favor. Nesse momento, eu quero falar algo bem interessante a respeito da salvação. Por que a respeito da salvação? Porque eu considero o assunto mais importante. Porque de que adianta eu ou você ou qualquer ser humano conquistar, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, a salvação eu a considero um assunto de suma importância. O que é que a gente aprende, o que é que a gente escuta a respeito da salvação? E quando a gente trata desse assunto, a gente não tem como falar das religiões. Não especificamente citando nomes, mas do que elas ensinam. Por exemplo, em um determinado domingo, eu tive o prazer de conversar com um religioso, e nessa nossa conversa eu perguntei a ele o seguinte: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Foi esta pergunta que eu fiz àquele religioso. E você que me ouve, você já fez também esta pergunta? O que é que você deve fazer para ser salvo? Dependendo de quem você ouvir a resposta, talvez você escute algo que pareça com a verdade, mas pode não ser a verdade. Por isso que é necessário a gente ter um pouco de conhecimento das Sagradas Escrituras. Perguntava aquele religioso: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E ele respondeu, preste atenção, disse ele assim: primeiro, você tem que crer. Segundo, você tem que ter conhecimento. Terceiro, você tem que praticar. Quarto, você tem que ter esperança. Quer dizer que eu tenho que primeiro crer, eu tenho que obter conhecimento, eu tenho que praticar, eu tenho que ter esperança para poder ser salvo? Sim, tem que haver esse processo, segundo este religioso. Mas, estudando as Escrituras Sagradas, lendo a Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus, a gente pode ter, com certeza, uma outra resposta. Isso que ele me respondeu, ou outras coisas parecidas, é o que as religiões ensinam a respeito da salvação. Resumindo, as religiões, na sua maioria, ensinam que a salvação é mediante as obras. Se você merecer, você recebe a salvação. Se você não merecer, você não receberá a salvação. Portanto,
Esse assunto é de grande importância para a minha, para a sua, para a nossa vida. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para que você possa ouvir o que é que as Escrituras Sagradas nos falam sobre a salvação. Nós iremos nessa noite dar um passeio nas Escrituras Sagradas. E talvez você tenha algumas surpresas. Sim, talvez você tenha algumas surpresas. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito em Mateus, capítulo 19, palavras do Senhor Jesus. A partir do versículo 23, Jesus nos fala sobre a salvação. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler do versículo 23 até o versículo 26. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Essa pergunta foi feita ao Senhor Jesus. Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Não sei se você prestou atenção na resposta de Jesus sobre a salvação. Jesus disse que a salvação é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Dentro da vontade de Deus, para Ele tudo é possível. O que me chama a atenção nessa passagem a respeito da salvação é que o Senhor nos revela que para o homem é impossível a salvação. Que coisa séria. Disse Jesus: isto é impossível aos homens. Eu poderia aqui mencionar diversos nomes de homens que viveram ou que vivem em nossa época. Homens importantes, poderosos, homens religiosos. Eu poderia citar aqui dezenas de nomes, que não é o caso. Segundo Jesus, para todos os homens é impossível a salvação. Aí eu volto para a resposta que aquele religioso me deu. Primeiro, tenho que crer. Segundo, tenho que ter conhecimento. Terceiro, tenho que praticar. Quarto, tenho que ter esperança. Bom, isso para que eu possa obter a salvação. Mas segundo Jesus, a salvação é impossível aos homens. Aí você pode questionar: e o que é que você está fazendo aí na igreja? E o que é que vocês estão na igreja? Para que vocês estão se reunindo? Para que vocês estão adorando a Deus? Se a salvação é impossível aos homens. Sim, é verdade. A salvação é impossível aos homens. Por isso que para a salvação entra o Evangelho. O Evangelho não é uma religião, como muitos pensam, ou até dizem. O Evangelho é Deus trazendo para o homem a salvação. As religiões, elas tentam ligar o homem a Deus. Impossível. Se você faz parte de qualquer segmento religioso, eu quero te deixar bem claro que a salvação é impossível. Para que a gente possa entender isto melhor, o Senhor Jesus, ele usa o apóstolo Paulo para nos explicar a respeito da salvação. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nesse texto sagrado, o apóstolo Paulo nos ensina que a salvação não vem de obras, que a salvação não vem de nós. Você pode perceber que a respeito da salvação, pelo menos dois nãos está envolvido diretamente. Primeiro, não vem de nós. Segundo, não vem de nossas obras. Não adianta o que eu faço, o que eu fiz, ou o que eu deixo de fazer. Não adianta o que você faz, o que você fez, ou deixou de fazer, ou vai fazer. A salvação não vem de nós. E como é que se consegue? Como é que se pode ter a salvação? Segundo o apóstolo Paulo, a salvação é um presente de Deus. A salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus. Portanto, isso nos faz lembrar algo bem interessante. Quando Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, agora eu quero dizer para você, meu irmão,
que já é salvo na pessoa de Jesus, para você que já conhece um pouco das Escrituras Sagradas, para você que já invocou Jesus como o Senhor da sua vida, como seu Salvador, meu irmão, você que conhece a verdade, você é liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. E você sabe, o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,14, que nós que cremos em Jesus não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Por isso, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Bendito e exaltado seja o Senhor Jesus. Com essa revelação, nós que somos salvos na pessoa de Jesus, devemos sempre celebrar, sempre glorificar, sempre exaltar, sempre engrandecer ao Senhor Jesus. A Ele seja a glória, a honra, o louvor e toda a exaltação. Por isso a gente entende claramente quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Portanto, com relação à salvação, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de nós, nem de nossas obras. Vamos ver mais algumas verdades com respeito à salvação. Primeiro, a salvação pertence a Deus. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo nascer, ele já dizia no capítulo 56 a respeito da salvação. Escuta com atenção o que é que está revelado através do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Portanto, até o presente momento, o profeta Isaías nos revela que a salvação de Deus não havia ainda se manifestado. Apesar de já ter se passado milhares de anos, apesar de já ter pelo menos aí 3.000 e poucos anos de história da humanidade, segundo as Escrituras Sagradas, e ainda não havia se manifestado a salvação de Deus. Você pode perceber, com atenção, eu vou repetir mais uma vez esse texto, para que você possa prestar um pouquinho de atenção e perceber aqui, quando o profeta diz assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Aqui o profeta Isaías diz que a salvação de Deus, que pertence a Deus, estava perto de chegar. Estava perto de chegar. 700 anos depois, aproximadamente, nasce Jesus, o Filho de Deus. E o que é que acontece com o nascimento de Jesus? Você precisa conhecer essa história. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25, nos conta a história resumida de um homem chamado Simeão. E que Deus, na ocasião, falara com ele diretamente, dizendo a ele algumas coisas. E eu vou te mostrar aqui nessa história. Lucas 2, versículo 25 até o 31, assim está escrito. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que revelação. O profeta Isaías havia falado que 700 anos antes de Cristo nascer, a salvação de Deus ainda estava por vir. E Jesus nasce, no dia que ele é apresentado, no dia que ele é levado ao templo, Simeão toma ele nos braços e diz: Senhor, meus olhos agora já viram a tua salvação. E ele falava de quem? A respeito de Jesus. E o interessante é que ele continua dizendo algumas coisas a respeito de Jesus. Coisas essas que são importantes a gente ter essa informação. O que é que ele continua dizendo? Versículo 31. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que ele dizia. Simeão os abençoou e disse: Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição,
também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Resumindo, a história da humanidade, ela está envolvida diretamente com Jesus. Com Jesus, ou a pessoa é salva, ou sem Jesus, a pessoa é perdida, porque Jesus é a salvação de Deus. Portanto, escuta com atenção que esse assunto ele é muito importante. O apóstolo Pedro, em uma de suas primeiras mensagens, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 11 e 12, Pedro diz assim: este Jesus, que foi rejeitado por vós, os construtores, ele se tornou a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo dos céus não existe outro nome que possa nos salvar. Portanto, salvação só em Jesus. Por isso que Jesus fez aquela oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A salvação está em Jesus. Qual foi a missão de Jesus? Qual foi o papel de Jesus aqui na terra? O que é que ele veio realizar? O que é que ele veio executar? Algo que nenhum dos homens poderia fazer. Está lembrado que a salvação é impossível aos homens? Sim, a salvação é impossível aos homens. Daí a razão de Jesus dizer em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha, que o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Em um determinado dia, eu e muitos ouvimos a mensagem do Evangelho e sabíamos e percebíamos que estávamos perdidos. Em determinada ocasião, ouvimos, invocamos a Jesus como Senhor, como Salvador, e nossa vida mudou para o louvor e para a glória do Senhor. Portanto, a missão de Jesus aqui na terra foi buscar e salvar o perdido. A salvação, como você sabe, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Foi Deus quem deu. João 3,16, todos nós conhecemos, assim está escrito na palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um presente de Deus. Deus nos deu. Cabe a nós crer ou não crer. Quem crê será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Foram estas palavras de Jesus quando ele ressuscita dentre os mortos e aparece a seus discípulos em uma determinada ocasião. Isso está registrado em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Portanto, nossa vida está ligada diretamente com Jesus. Ou é salvo ou é perdido. Ou você crê em Jesus para a salvação, ou você não crê e está perdido. O Senhor também nos diz, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, ou seja, a perdição. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus. E quando a gente diz gratuito, é preciso que a gente entenda. Foi de graça, é de graça para nós. Mas para Deus foi um preço muito caro. Para Jesus foi um preço muito grande. Deus teve que se afastar de seu filho por alguns momentos. Jesus teve que sofrer o que sofreu, passar por aquela via dolorosa, carregar uma cruz que não era dele, era nossa, carregar aquela cruz, ser sofrido, ser vilipendiado, ser desprezado, humilhado, ser crucificado, tudo isso sem merecer. Mas para poder a gente obter a salvação de graça, alguém teria que pagar. E quem pagou pelos nossos pecados foi Jesus, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso, Jesus, louvado, exaltado e glorificado seja teu santo nome. A ti, Senhor, nós seremos gratos, como diz o apóstolo Pedro. A Jesus seja a glória, não só agora, mas em toda a eternidade. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também diz, repetindo Efésios 2:9, que a salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus. Para ser salvo, é preciso crer. Para ser salvo, é preciso crer. Crer significa receber o presente de Deus, ou seja, a salvação.
E isto só é possível se você depositar sua fé em Jesus. Não adianta você tentar, não adianta você fazer, não adianta você se esquivar, não adianta. Salvação só em Jesus. E tem uma coisa, é de graça, não custa nada para nós. Sim, é de graça. Não sei se você conhece, não sei se você sabe, mas se não sabe, você vai ficar sabendo a partir de hoje. Apocalipse capítulo 22, no versículo 17, o Senhor nos revela algo bem interessante. O que é que o Senhor nos diz? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não tem como a gente pagar, meu querido. Ou você recebe de graça, ou você não tem como ser salvo. A salvação é um presente de Deus. É de graça para nós. Quero deixar isso bem claro. E vou repetir algumas vezes. É de graça para nós. Mas para Jesus, para Deus, custou um preço muito caro. Foi preço de sangue. E não foi sangue qualquer, não. Foi sangue puro. Sangue santo, sangue de um justo, sangue de Jesus. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Para que você tenha convicção, para que não haja dúvida da nossa parte com respeito à salvação, que é de graça, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, algo muito interessante a respeito da salvação. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Portanto, salvação é gratuitamente em Jesus. Se você não se humilhar, se você não se render, se você não se submeter ao senhorio do Senhor Jesus, não tem como você alcançar a salvação. Não tem como você obter a salvação. Ela é gratuitamente, mas ela está condicionada à pessoa bendita do Senhor Jesus. Preste atenção. Se é pelas obras, então aconteceria algo muito interessante. Olha o que aqui Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo de número 6. Há quem diga, há quem ensine, e há até alguém que possa estar aí me ouvindo e questionando nesse momento. Não, é pelas obras. Bom, se fosse pelas obras, olha o que é que o Senhor nos revela. Romanos 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se dependesse de qualquer ação de nossa parte, se dependesse de qualquer coisa de nossa parte, não seria de graça. Por isso que o Senhor nos diz, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que é que significa graça? Favor não merecido. É uma das melhores definições sobre graça. Nós não merecíamos, ninguém merecia, e Deus nos deu gratuitamente. A Ele seja a glória, a honra, o louvor e toda a adoração. Portanto, se alguém está pensando, e as obras que eu faço, e as coisas que eu realizo, e as coisas que eu deixo de fazer, e as coisas boas, e eu conheço tanta gente que é bom, eu conheço tanta gente que é maravilhosa, para a salvação, não conta nada da nossa parte. Olha o que é que Jesus diz em João capítulo 15, versículo de número 5. Palavras do Senhor Jesus. E quem somos nós para contestar? Disse Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, a gente pode fazer uma série de coisas, mas não tem valor. São obras mortas, são obras sem validade. Para poder fazer alguma coisa que agrade a Deus, a gente precisa primeiro entender que a única coisa que a gente pode fazer que agrada a Deus chama-se fé. Fé em quem? Em Jesus. Hebreus 11:6 está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que para ser salvo, nós precisamos colocar nossa fé na pessoa do Senhor Jesus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Escuta bem, com respeito às nossas obras,
o profeta Isaías já dizia algumas coisas a respeito de nossas obras. No capítulo de número 64, o profeta Isaías fala a respeito das nossas obras de justiça. O que é que disse o apóstolo, ou melhor, o que é que disse o profeta Isaías? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Portanto, o profeta Isaías nos revela no capítulo 64, no versículo 6, que as nossas obras diante de Deus, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Sem Jesus, estamos perdidos. É por isso que Jesus foi muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante algo que eu vou mostrar para vocês nesse instante. É que a Bíblia nos mostra algumas pessoas que já foram salvas. Sim, o Senhor nos revela aos que foram salvos, como foram salvos, de que maneira foram salvos. Como é que é? De que forma é? Escuta bem. O apóstolo Paulo, ele revela-nos, escrevendo a Tito, no capítulo 3, no versículo 5, o apóstolo São Paulo nos diz algo bem interessante a respeito da salvação. Para quem pensa, para quem acha que pode obter ou que pode alcançar a salvação, para você que já é salvo na pessoa de Jesus, como é que você foi? Como é que você é salvo? Ou como é que você pode ser salvo? Está aqui escrito: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu vou repetir mais uma vez. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Observe que o verbo está até no passado. Ele nos salvou. Não foi por nossas obras praticadas. Não foi pelas nossas obras de justiça praticada, mas foi segundo a sua misericórdia. O profeta Jeremias diz: se não fosse as misericórdias do Senhor, todos nós estaríamos consumidos. Em outras palavras, todos nós estaríamos perdidos. Mas, graças a Deus, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é justamente a sua misericórdia que a gente pode chamá-la de Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, para que a gente pudesse receber de graça a salvação. Mais uma vez, Tito 3:5, não por obras de justiça praticadas por nós, segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Por que Jesus veio a este mundo? Por que Jesus morreu crucificado? Qual a razão? Qual o motivo? Para que a gente pudesse ser salvo. Olha o papel de Jesus, olha a missão de Jesus. Jesus veio aqui para esse mundo sabendo de toda a sua história, de tudo quanto ia passar. Nada foi surpresa para Jesus. Em muitas ocasiões, Jesus respondia o seguinte: ainda não é chegada a minha hora. Em diversas ocasiões, Jesus dizia: ainda não é chegada a minha hora. Quando chegou o momento, ele disse: agora é chegada a minha hora. Agora é chegada a minha hora. Vou ser preso, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Deixou isso bem claro nas Sagradas Escrituras. Portanto, Jesus veio aqui com uma missão: dar a sua vida. Jesus veio aqui com esta missão: dar a sua vida. Há quem pense, há quem diga, há quem ache que Jesus morreu porque não foi tão forte. E há até alguns que dizem, de vez em quando eu escuto alguém dizer: se Jesus voltar, vão matá-lo de novo, porque o homem não presta, vão matá-lo de novo. Bom, quem assim pensa está completamente equivocado. Olha o que é que Jesus nos diz. Ele nos revela que a sua vida foi ele quem deu. A sua vida foi ele quem deu. Olha o que é que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 14. Disse Jesus: eu sou o bom pastor.
Conheça as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha Jesus falando, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Eu vou repetir o versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou. Jesus está dizendo, eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18. Ninguém a tira de mim. Minha vida, ninguém a tira de mim. Não pense você que foi Pilatos que tirou a vida de Jesus, nem foram os judeus, nem foram os gentios, nem foi Pedro que negou, nem foi Judas que o entregou, não. Jesus, se ele quisesse, ele mesmo disse a Pedro, quando ele estava no jardim de Getsêmani, que chegou os soldados e Pedro pegou uma espada e cortou uma orelha de um dos soldados, Jesus pega aquela orelha, coloca de volta, realizando ali seu último milagre na vida. Jesus disse para Pedro, se eu quisesse, eu oraria o Pai, ele mandaria legiões de demônios, de anjos para me defender. Se eu quisesse, oraria o Pai, ele mandaria legiões de anjos para me defender. Portanto, a vida de Jesus ninguém tira. Ele deu de livre e espontânea vontade. Versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele veio para dar sua vida em nosso favor. A salvação. Se Jesus não tivesse dado a sua vida, a gente poderia ter todas as obras do mundo. Não se salvaria uma pessoa. Poderia juntar todos os homens no mundo e pegar todas as obras de todos os homens e colocar no crédito de uma só pessoa. Não dava para salvar ela. Agora a obra que Jesus fez dá para salvar o mundo inteiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A obra que Jesus fez, o seu sangue tem poder de salvar o mundo inteiro. Talvez você não tenha conhecimento da grandeza, da eficácia, do poder que há no sangue de Jesus. Mas eu vou te mostrar nessa noite. Na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, Paulo fala a respeito do poder que há no sangue de Jesus. Assim está escrito, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu quero dizer para vocês, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E é este poder que nos purifica, que nos perdoa e nos dará salvação. Se não fosse o sangue de Jesus, não teria salvação para ninguém. Graças a Deus que Jesus deu a sua vida, que Jesus derramou seu sangue, que Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou para o louvor e para a glória de Deus e para a nossa salvação. Aleluia. Meu querido, escuta com atenção algo sobre a missão de Jesus. Escuta com atenção algo sobre a missão de Jesus. No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, o autor aos Hebreus nos revela, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O autor aos Hebreus nos revela que sem derramamento de sangue não há perdão. Não tem como existir perdão sem derramamento de sangue. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Por isso que no Velho Testamento a gente sabe, a gente conhece que existem várias e várias passagens de animais sendo sacrificados para purificar, para purificação. Vários e vários animais eram sacrificados para purificação. O que é que isso tem a ver com Jesus? Tudo. Tudo. Hebreus capítulo 10, versículo 4, também diz, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Impossível. O sangue dos touros, o sangue dos bodes que eram sacrificados, nunca tira pecado. Impossível. Impossível.
Hebreus capítulo 10, versículo 11 a 18, vai nos mostrar Jesus, seu sacrifício. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, nós somos satisfeitos, nós somos gratos, nós estamos alegres, nós festejamos, nós celebramos, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque tu és digno, Senhor. Com o teu sangue tu nos compraste, com o teu sangue tu pagaste o nosso pecado, com o teu sangue tu nos deste a vida eterna, Senhor. Vou repetir, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Meu irmão, minha irmã, olha a salvação agora chegando para nós. Como? Através do sacrifício de Jesus. Quando a gente crê em Jesus, ele nos declara perfeito. Quando o homem, quando a mulher invoca Jesus como Senhor, como Salvador, seus pecados são perdoados, seus pecados são purificados e Deus nos declara que nós somos perfeitos. Olha como? Aperfeiçoado por conta do que Jesus fez. Eu vou repetir, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Olha que coisa linda. Olha que revelação maravilhosa. Nos aperfeiçoou até quando? Até amanhã? Ou daqui um ano? Ou daqui um mês? Ou daqui a 10 anos? Não. O texto diz que o Senhor nos aperfeiçoou para sempre. Há poder no sangue de Jesus. E aí o autor, os Hebreus, continua, versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa seus pecados, na hora que você invoca Jesus como Senhor, como Salvador, Deus te perdoa pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, para sempre. Deus diz que não se lembrará mais dele, porque já foi pago, porque já foi cobrado, porque Jesus já derramou seu sangue, Jesus já pagou o nosso pecado. A salvação é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus nos deu, Jesus nos dá a salvação. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E no versículo 18, o autor dos Hebreus diz, ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado, não há mais nada a fazer pelo pecado. Jesus já fez tudo, foi uma obra só para sempre. Eu vou repetir, uma obra só para sempre. Vou repetir o versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A salvação, impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Olha, meu querido, foi Deus quem fez tudo. Foi Deus quem fez tudo. O homem não fez nada, o homem não faz nada para a salvação. Vou repetir, foi Deus quem fez tudo, o homem não fez nada, o homem não faz nada para a salvação. Se não fosse Deus, misericórdia de nós. Olha o que é que o autor, olha o que é que Paulo nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Assim está escrito, ora, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Foi Deus quem fez tudo, por meio de Cristo. É aqui onde eu chamo a atenção de vocês. É por meio de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, não teria como a gente chegar diante de Deus. Deus fez tudo
por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. E agora, meus irmãos, e agora, meus amigos, por favor, aguçem seus ouvidos. Se você estiver conversando na sua casa agora, por favor, para. Onde você estiver, por favor, para. Porque o que eu vou dizer agora é muito impactante. O que eu vou mostrar agora é muito forte. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando eu disse para vocês agora há pouco que no sangue de Jesus há poder de salvar o mundo, aqui está a prova. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu vou dizer aqui algo que talvez você fique espantado. Talvez você nem acredite. Você, meu amigo, que está me ouvindo, você não vai ser condenado porque você é pecador. Você não vai ser condenado porque você peca. Eu vou repetir. Nem você, nem ninguém vai ser condenado porque pecou ou porque peca. Você e qualquer pessoa que for condenada é porque rejeitou a salvação, Jesus Cristo. Eu vou te mostrar. No Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Versículo 18, assim está escrito: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Quem nele crê, não é julgado. Quem nele crê, não é julgado. Agora escuta o outro lado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Deus providenciou salvação para você. Deus providenciou salvação para o mundo. Aqui no texto diz... A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É por isso que eu estou aqui nessa noite, pregando para você, ministrando para você essa palavra de reconciliação, assim como alguém fez no passado para mim, assim como você amanhã poderá fazer para outros. É necessário pregar a palavra. É necessário pregar a verdade, é necessário pregar o evangelho, é necessário que você saiba que seus pecados podem ser perdoados, que seus pecados podem ser cancelados, que você pode obter a salvação, que você pode ter a vida eterna, tudo isso através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós estamos rogando. Em nome de Cristo, meu amigo, minha amiga, se reconcilie com Deus. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa a sua vida. A partir de hoje, Deus pode escrever uma nova história na sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, ele vai ministrar a palavra, e ele nos diz no capítulo 17 de Atos, no versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porém notifica aos homens em todo lugar que se arrependam. O que é que nós temos que fazer? Nos arrepender e nos entregar a Jesus, nos arrepender e nos humilhar a Jesus, e dizer: Senhor, a partir de hoje a minha vida está em tuas mãos, a partir de hoje eu vou me submeter ao Senhor, a partir de hoje o Senhor é o meu Deus, a partir de hoje o Senhor é o meu Salvador, a partir de hoje o Senhor é o meu Senhor. E se cumprirá em você o que está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo 20 é muito forte. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aqui Deus nos, de uma forma resumida, Ele nos mostra como é que isso é possível. Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, quem é Ele? Jesus, não tem outro. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma troca. Deus pegou nossos pecados, colocou sobre Jesus,
Deus pegou a justiça de Jesus, colocou sobre nós. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós recebemos dele sua justiça. Jesus levou sobre si na cruz nossos pecados. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que Paulo diz, e diz com muita ousadia, e diz com muita intrepidez, e é isso que nós também dizemos, e é isso que nós também propagamos, e é isso também que nós falamos, Romanos 1, 16 e 17, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Diante de Deus, o justo viverá da fé. Da fé em quê? Numa escada? Da fé de quê? Em qualquer outro ser? Da fé em quê? Em qualquer objeto? Não, da fé em Jesus Cristo. Da fé em Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 18, certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus, usando o autor aos Hebreus, ele nos faz uma pergunta. Deus, usando o autor aos Hebreus, ele nos faz uma pergunta. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 3, Deus pergunta para você, Deus pergunta para todos nós, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Eu não sei se você sabe, mas eu espero que saiba. Se não sabe, eu vou te dizer nessa noite. Depois que a gente morre, só tem dois lugares, ou céu ou inferno. Depois que a gente morre, só tem dois lugares, ou céu ou inferno. Céu só vai quem aceitou Jesus. Inferno vão todos quantos não aceitaram Jesus. Costumo dizer, você pode viver sua vida toda sem Jesus, tem nenhum problema. Ué, diante de tudo que eu falei aqui, parece uma contradição, mas não é. Eu vou repetir. Você pode viver sem Jesus a vida toda, não tem nenhum problema. O que você não pode é morrer sem Jesus. O que você não pode é morrer sem Jesus. Se você ou qualquer outra pessoa morrer sem Jesus, o inferno o espera. Meu Deus do céu. É para isso que Jesus veio, para nos livrar de uma tão grande morte, de um lugar tão terrível. Só Jesus é quem tem esse poder. Só Jesus é quem tem essa força. Só Jesus é quem pode nos livrar. Por isso que a salvação é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aqui está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa pergunta fica para vocês que estão me ouvindo em qualquer lugar. Como você escapará se você negligenciar uma tão grande salvação? Meu querido, a fé que salva vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Daí a razão de Jesus dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que condena é a palavra. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Portanto, nesta noite você está tendo o privilégio de estar ouvindo a palavra do Senhor, o evangelho genuíno do Senhor Jesus, e cabe a você tomar uma decisão, dizendo sim para Jesus ou permanecendo indiferente para com Jesus. Porque quem não diz sim é mesmo que está dizendo não. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: se tu com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus, ele deixou bem claro, Mateus capítulo 10, versículo 32, versículo 33, disse Jesus, e isto é muito sério: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus.
qualquer ser humano, que não diz sim para Jesus, com isso Jesus já está dizendo para ele que vai também negá-lo diante de Deus, diante de seu Pai. O mesmo Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 22, Jesus também nos diz algo muito interessante. O que é que falou Jesus? Preste atenção. Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 22, eu vou ler a partir do versículo 23, melhor dizendo. Diziam a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveite o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e dos seus santos anjos. É agora que você tem que decidir, ou sim para Jesus, ou não para Jesus. Diante de tudo que você ouviu nesta noite, você tem a oportunidade, onde você estiver, de falar com Jesus, de conversar com Jesus e dizer para Ele com suas palavras, da sua maneira, desde que parta do seu coração: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me salva. Ou fazer suas as palavras do ladrão que estava na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Onde quer que você esteja, você fala com Jesus. E com essa atitude, a partir deste momento, você vai seguir a orientação de Jesus. Você vai procurar se santificar segundo a palavra do Senhor. Não para ser salvo, mas porque já é salvo na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, disse o Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, para terminar, a partir do versículo 34, Jesus nos diz ainda sobre a salvação. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Se a gente pudesse comprar a salvação, se a gente pudesse adquirir a salvação pelos nossos méritos, pelo nosso esforço, talvez a gente fizesse muitas coisas para tentar, mas não vamos chegar lá nunca. A salvação é um presente de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é gratuita. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua vida. Onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. No momento que você estiver ouvindo essa mensagem, saiba que Jesus te ama. Que Jesus morreu por você. Que Jesus quer te dar a vida eterna. Que Jesus quer te salvar. Para isso, Ele requer de você que você o invoque como seu Senhor, como Salvador. Que você coloque sua fé nele. E descanse nele. Que Deus assim nos abençoe. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de mais uma vez ministrar a sua palavra. A Ele e só a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Quero agradecer ao nosso irmão Diácono Joseano, que está conosco nesta noite. Quero agradecer ao nosso irmão presbítero Aguinaildo, que dirigiu o culto. Quero agradecer ao nosso irmão Sérgio, que ministrou o louvor. Quero agradecer ao nosso irmão Júnior, que tocou. Quero agradecer ao nosso irmão Fagner, ali na sonoplastia. Que Deus os abençoe, abençoe vossas famílias, em nome do Senhor Jesus. E vamos terminar fazendo uma oração. Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito, exaltado e glorificado para sempre seja teu magnífico nome, Senhor. Pai, a ti nós damos a glória, a honra, o louvor, toda exaltação, porque a ti é devido. Pai, tu
Tu és o único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Muito obrigado pela grande salvação que Tu nos deste na pessoa de Jesus. Senhor, Te peço por todos quantos vão ouvir esta palavra, Senhor. Que o Espírito Santo fale e trabalhe nos corações de cada vida e que cada um possa tomar uma decisão, mas uma decisão sábia ao lado de Jesus. Senhor, muito obrigado pela grande salvação. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dá uma noite abençoada em Tua presença. Nos protege, nos livra de tudo, Senhor, de todos, para o Teu louvor e para a Tua glória. Te apresento mais uma vez nossa irmã Bilzinha, nossa irmã Nazaré, toda a sua família que está enlutada. Seja com eles, consola-os, conforta-os para o Teu louvor e para a Tua glória. Te apresento aquela taça com os pedidos de orações. Rogo por cada um daqueles pedidos. Te apresento todos que estão nos ouvindo, todos que vão nos ouvir para o Teu louvor e para a Tua glória. Muito obrigado por tudo. Te agradeço no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do divino e bendito Espírito Santo permaneça conosco e com todos os filhos de Deus espalhados na face da terra. Nossa esperança, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um abraço em Cristo a todos vocês. Amém.